Eu não esperava uma vitória tão tranquila, tão fácil do Vasco sobre o América Mineiro na noite deste sábado em São Januário. Primeiro, porque o time vinha ainda abatido pela goleada sofrida diante do Cruzeiro na quarta-feira, uma goleada que representou a eliminação do Vasco na Copa Libertadores. Depois, pela pressão, que era muito grande. Antes do treino de sexta-feira, os jogadores viram torcedores invadindo o campo para cobrar do elenco, para cobrar da diretoria, e isso provocou uma certa insegurança na equipe. E por último, porque o Vasco tinha diante de si um América que, se não é uma equipe poderosa, é um time muito bem treinado, muito bem organizado pelo técnico Anderson Moreira. O América entrou em campo com uma proposta muito bem definida. Entregou a bola para o Vasco, se fechou na defesa e ficou esperando o momento certo para sair para o ataque. E até se deu bem, conseguiu fazer 1-0 graças a um pênalti cometido pelo Thiago Galhardo no Norberto. O Thiago Galhardo foi para uma dividida, chegou atrasado, acertou o jogador adversário. O Rafael Moura foi para a cobrança, converteu a penalidade e aos 31 minutos colocou o América em vantagem. Para piorar a situação do Zé Ricardo, o Thiago Galhardo se machucou nesse lance e precisou ser substituído. E o Zé Ricardo saiu com uma solução surpreendente. Ele tinha no banco de reservas o Wagner, que já foi titular nessa equipe, só que o Wagner estava voltando, está se recuperando ainda de uma virose e ainda não estava 100%. E ele fez a opção pelo Bruno Cossenday, um jogador mais jovem, com mais vitalidade, com mais vigor físico, que entrou muito bem na partida. O Vasco já era superior ao América quando sofreu o gol e continuou melhor. Poderia ter empatado o jogo ainda na primeira etapa, não fosse um erro de arbitragem, num impedimento mal marcado do Andrés Rios no último lance antes do intervalo. O Zé Ricardo conversou com a equipe no intervalo, acalmou os jogadores e o Vasco voltou para o segundo tempo jogando ainda melhor. Logo no primeiro minuto teve uma bola na trave adversária. O Caio Monteiro em seguida perdeu um gol incrível porque não soube usar o pé esquerdo no cruzamento, mas o Vasco não demorou a chegar ao gol de empate, numa jogada iniciada pelo Caio Monteiro pela esquerda. Ele foi à linha de fundo, fez um ótimo cruzamento e o Bruno Cossenday acabou sendo premiado pela sua boa atuação, completando para a rede e deixando tudo igual. A virada era apenas uma questão de tempo. E foi uma jogada inversa à do primeiro gol. Quem preparou a jogada foi o Bruno Cossenday de cabeça e quem completou para a rede foi o Caio Monteiro aos 17 minutos, colocando o Vasco em vantagem e tranquilizando de vez a equipe. Com a confiança em alta, o Vasco continuou melhor, o América não soube mudar a sua estratégia, não soube mudar a sua forma de jogar e da vitória apertada para uma goleada foi só uma questão de tempo. O Zé Ricardo colocou em campo novamente o Kelvin para dar velocidade nas jogadas pelas laterais e esse jogador foi fundamental nos dois últimos gols. No terceiro, ele preparou a jogada e o Andrés Rios completou. E já nos acréscimos, aos 47 minutos, o próprio Kelvin aproveitou um lançamento do De Sábato e de cabeça transformou a vitória em goleada. O Vasco chega a 7 pontos, os mesmos 7 pontos nesse momento que o Flamengo. É bom lembrar que o Vasco não jogou pela terceira rodada, né, contra o Santos. Esse jogo só vai acontecer depois da Copa do Mundo. Então até agora o Vasco em 3 jogos tem 2 vitórias em São Januário sobre o Atlético Mineiro e sobre o América e um empate contra a Chapecoense fora de casa. Uma campanha até certo ponto boa para um time que entrou em campo hoje com uma expectativa tão baixa. Boa atuação do time do Zé Ricardo para recuperar a confiança desses jogadores. O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Bahia pela Copa do Brasil. Até a próxima!